terra e luz do mundo. Expressões que marcaram a vida daqueles que foram ensinados pelo próprio Senhor Jesus e devem marcar nossa vida hoje. Esta é a missão e o chamado da igreja. É o que nos identifica como seguidores de Cristo. No segundo trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, aprenda detalhadamente sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, comentada pelo pastor e escritor Osiel Gomes. Os princípios da Palavra de Deus são diretamente opostos à realidade deste mundo e não podemos nos conformar com o modelo mundano, mas seguir a verdade transformadora da Palavra de Deus que Jesus ensinou. As batalhas de nosso tempo devem ser combatidas com armas espirituais. Não devemos temer as circunstâncias, mas crer no poder daquele que criou todas as coisas. No Sermão do Monte, Cristo nos revela acerca do favor de Deus e nos mostra que somos uma nova criatura, filhos amados do Pai. Seja fortalecido pela Palavra de Deus na escola dominical. Explore cada detalhe das lições bíblicas de adultos no segundo trimestre e conheça o novo currículo da CPAD, com novos recursos, mas mantendo sua identidade de sólida unidade doutrinária. Plano de aula, auxílios teológicos e de educação cristã, comentários, revisão de conteúdos e muito mais. Amplie seu conhecimento e entenda a importância dos valores do Reino de Deus em sua vida. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas lojas. À venda também nas livrarias evangélicas em todo o Brasil. Ou acesse www.cpad.com.br. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Neste momento, forma a rede de rádio na transmissão ao vivo pela internet. Você está na melhor conexão da sua rádio. Rádio Pauta Gospel, Rede PG Pregação, Rede PG Campina Grande, Rede PG Bonito de Santa Fé, Rádio AD News, Web Rádio Shalom, Rádio Deus é Fiel, Difusora FM, Rádio Mensageiros do Rei, Rádio Getsemane, Rádio Evangeliza e Capuí, Rádio Jesus está voltando, todas unidas em uma só sintonia, levando Jesus até você. Atenção para o top 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. A partir de agora, na sua rádio, programa EBD Online. Momento onde iremos aprender a palavra de Deus através da lição da nossa escola bíblica dominical. No ar, programa EBD Online. Que legal! Oh, que momento sem igual. Cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD.
Ismael Cruz. Jailson Azevedo. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma EBD online, nós estamos aqui, graças a Deus, para juntos aprendermos mais de Deus, encerrando esse trimestre maravilhoso ao qual nós aprendermos muitos sobre a supremacia das Escrituras. Não é verdade, meu amigo? Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Quero vos saudar com a paz do Senhor. Deus, Ele é bom, meus irmãos. E estamos aqui, graças a Deus, na 13ª lição, né? Para a glória de Deus. E nós nos encontramos já na 13ª lição. Passou rápido, não é, Ismael? Isso. Graças a Deus tivemos 12 lições maravilhosas, inclusive uma delas com a participação do nosso muito digno pastor Douglas Batista, o comentarista desse primeiro trimestre. E tenho certeza que o nome do Senhor foi glorificado e será glorificado nessa última lição, Ismael, porque Deus, Ele é maravilhoso e o avivamento, a vida, a iluminação do homem vem por meio da explanação da palavra de Deus. Desse jeito, meu amigo. Programa EBD Online e o título da lição da semana. O título da lição nos diz o seguinte: a leitura da Bíblia e a educação cristã. Agora no programa EBD Online, texto áureo. O texto áureo, meus amados irmãos, se encontra em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que nos diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Programa EBD Online, a verdade prática. A leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Programa EBD Online. Agora, leitura bíblica em classe. Rogo aos amados irmãos que abram vossas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 16, de sorte que nós iremos fazer uma leitura alternada e participativa. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 16, que nos diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a de que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Juntos, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Amado Deus, damos-te graças, Senhor, por mais essa oportunidade, meu Pai, a qual Tu nos concede de estarmos aprendendo mais na Tua palavra, Senhor.
Ilumina, meu Pai, neste momento as nossas mentes, Senhor. A mente, meu Pai, de cada ouvinte, de cada aluno, de cada professor que está também nos assistindo nesse momento, meu Pai. Continue estendendo as Tuas mãos, Senhor, sobre a Web Rádio Pauta Gospel, meu Pai. A vida do nosso muito digno diretor, evangelista Eduardo Silva, meu Pai. E todos que compõem esse programa maravilhoso, a EBD Online. Em nome de Jesus. Amém. Baixe agora nosso aplicativo Rádio Pauta Gospel no Play Store e ouça nossa programação onde você estiver. Atenção, ouvinte, acompanhe a Rádio Pauta Gospel no YouTube. Muitas mensagens que edificam a vida. E também assista nossa programação. Se inscreva, deixe o like no nosso canal no YouTube. Rádio Pauta Gospel, levando Jesus até você. No YouTube também. www.pautagospelpb.com.br e ouça a melhor programação. Rádio Pauta Gospel. Você está ouvindo o programa EBD Online. Ismael Cruz. Jailson Azevedo. Meus queridos irmãos, louvamos a Deus por você que está aí acompanhando já a EBD Online, encerrando esse trimestre abençoado, onde nós aprendemos sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E é interessante que, como o nosso presbítero Jailson Azevedo falou aqui, tivemos o privilégio de estar com o nosso muito digno comentarista do trimestre, o nosso pastor Douglas Batista aqui, e foi maravilhoso, e com certeza nós aprendemos muito durante esse trimestre todo. Nós vimos, só para recapitular aqui, nós vimos no decorrer da lição, a primeira lição nós estudamos sobre a autoridade da Bíblia, abrindo o leque para esse trimestre maravilhoso. Nós vimos a inspiração divina da Bíblia, nós vimos também a inerrância, a autoridade da Bíblia. Por que ela tem essa autoridade? Porque ela é inspirada, porque ela é inerrante. Nós vimos também a estrutura da Bíblia, nós vimos também como ler a Escritura, as técnicas para interpretar a Bíblia. Nós vimos também a Bíblia, presbítero Jailson Azevedo, como um guia para a vida. Nós vimos também a Bíblia transforma pessoas. Na lição 8 nós vimos a lei e os evangelhos revelam Jesus. Também vimos as histórias e as poesias que falam ao coração. Nós vimos também as profecias que despertam e trazem esperanças. Nós vimos também o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, o modelo pentecostal para hoje. E na 12ª lição nós vimos as epístolas instruem e formam os cristãos. E hoje nós vamos estudar a leitura da Bíblia e a educação cristã. Meu amado presbítero Jailson Azevedo e você que nos ouve e nos vê neste momento. E interessante que o nosso objetivo principal, presbítero Jailson Azevedo e vocês que nos assistem nesse momento desta lição, é mostrar a importância da Bíblia como uma ferramenta de ensino, aprendizagem para a vida. Ou seja, o professor, ele ensina, o aluno aprende, para fazer o quê? Para colocar em prática. Não é assim, meu presbítero Jailson Azevedo? Sim, senhor, sim, senhor. Um dos objetivos aqui da lição é justamente frisar o crente a necessidade que ele tem de estudar a Bíblia até a volta de Cristo. Isso. Evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial, porque é ele que vai se revelar por meio das Sagradas Letras, nos trazendo o entendimento da palavra, porque até então a Bíblia ela não pode ser lida como um livro ou um jornal qualquer. Ela é a palavra de Deus revelada aos homens, de sorte que temos que estar no Espírito para poder discerni-la. Além de enfatizar a importância da escola bíblica dominical para todo cristão, e explicar que a leitura e compreender que a leitura da Bíblia deve ser uma disciplina diária na vida do crente.
se do mesmo jeito que você alimenta o seu corpo diariamente, pelo menos 3 vezes por dia, assim se faz necessário, tão somente nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Certo teólogo disse que nunca podemos sair de casa sem antes estar em paz com Deus. E como é que a gente faz isso? Por meio da oração. Converse com o seu Senhor, com o seu Criador, com o seu Pai, com o seu Deus, o seu amigo, que é Jesus Cristo de Nazaré. E o dia se sairá bem para a glória de Deus. Isso mesmo. E interessante que o comentarista ele coloca aqui como praticar a palavra de Deus sem antes compreendê-la. E é interessante observar que na lição de número 5 nós estudamos sobre como ler as Escrituras. Ou seja, como o nosso presbítero aqui enfatizou, nós não podemos ler a Bíblia como lermos um jornal, um livro qualquer, não, porque a Bíblia ela tem as técnicas, você tem que ter essas técnicas de interpretação da Bíblia, porque se você for ler a Bíblia como ler um jornal, você não vai entender nada. Você tem que pedir primeiro a iluminação do Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, abre a minha mente aqui, me ensina a entender esse texto. E você vai existir livros para interpretar a Bíblia, vários recursos estilísticos, exegéticos, hermenêuticos. Na questão de uso, de costumes, do período que ele foi escrito, para quem, para quê, por quê. Isso aí tudo vai esclarecer e você vai ter uma visão melhor do que o texto vai ter e você vai saber interpretar a Bíblia da forma correta. E é por isso que, mais do que ler, presbítero Jailson Azevedo, é vital estudar as Sagradas Escrituras. Estudar mesmo. Quando o salmista ele diz lá no Salmo 1, se não me falha a memória, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele diz o quê? Medita de dia e de noite. Ou seja, não é apenas ler, é meditar. E meditar é isso, é mastigar, é se envolver na palavra de Deus para poder ter essa compreensão melhor. Que a Bíblia vai dizer, nós podemos tirar esse texto na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, como um texto áureo do trimestre, não é isso? Sim, que diz que as Sagradas Escrituras é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para nos instruir em toda a justiça. Nós podemos tirar esse texto como texto áureo do trimestre, que várias vezes nós vimos falar sobre esse texto. Não é verdade, meu presbítero? O que eu acho interessante é que Deus sempre priorizou a questão do ensino. Isso. Se nós formos atentar, nós vemos que meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós vamos ver no decorrer de toda a Bíblia, Deus falando com o povo. Lá em Deuteronômio 17 e 19, diz o seguinte: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida. Se nós atentarmos isso a Josué, pois isso Deus falou a Moisés. Se nós formos atentar a Josué, que foi o sucessor de Moisés, nós vamos ver que o Senhor enfatizou que a meditação em sua palavra, deveria ser constante. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que não tropeces em alguma pedra. Ele diz mais: para que nem vás para a direita, nem para a esquerda, nem para o farisaísmo, o legalismo, nem para o liberalismo. Isso. Cristão, porque nós vemos hoje, infelizmente, uma teologia neoliberal. Isso. Tudo é permitido, e não é bem assim, meus amados irmãos. Verdade. Josué, isso está escrito lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. O que o Senhor, o sucessor de Moisés, não fez apenas de modo pessoal, mas transmitiu também para o povo. Está lá em Josué, capítulo 8, versículo 34 e 35. Podemos ver que Neemias leu o livro da lei no período da reconstrução dos muros de Jerusalém. Todos os mandamentos, todos os estatutos, para que o povo não viesse de se apartar dele. Lá nos Salmos, nós podemos ver, no Salmo 1, versículo 3, diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Lá em Números fala que nós temos que ensinar os nossos filhos, quer seja no dormir, no levantar, no caminhar. Então, meus amados irmãos, é muito importante nós estarmos nos debruçando diante da palavra, não só para o nosso aprendizado, mas também para o aprendizado da nossa família, da nossa prole.
Então, o ensino é e sempre será a base da igreja. Isso. É o principal departamento da igreja, eu posso dizer assim. Porque nós podemos ver na escola de profetas que Eliseu instituiu lá em 2 Reis, no capítulo de número 4, versículo 38 a 44. Ele institui. Então nós podemos entender que sempre esteve no coração de Deus o intento de que seu povo conhecesse por meio da palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então a educação cristã ela tem por finalidade, mas por que estudar, irmãos? É claro que alguns irmãos ainda estão no tempo da ignorância e muitos, atentam para o não querer estudar. Ah, não, porque Deus vai mandar, porque querem até, inclusive, meu amado irmão Diácono Ismael, demonizar o ensino, o estudo da palavra. O povo tem medo de teologia. Quando eu fui fazer o curso teológico, disseram que eu ia ficar frio, ia ficar cru, ia me desviar. E não é bem assim, irmãos. O próprio termo teologia vem de theos, do grego, e logos, é o estudo da palavra. E nós só o conhecemos por meio da palavra, que é a revelação específica para cada um de nós. E é interessante que o senhor falou que não estudar teologia. E um aluno assíduo da escola dominical estuda o quê? Teologia. Inclusive, nós estamos estudando nesse trimestre uma disciplina chamada bibliologia dentro da teologia. O que eu acho interessante, professor Jailson Azevedo, é que o comentarista, para adentrarmos lá o primeiro tópico, ele diz assim: a fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. Ou seja, isso aí nós estudamos na primeira lição, que falamos sobre o quê? A autoridade da Bíblia. Verdade. E que nós possamos compreender que, independente do nosso tempo de conversão, precisamos continuar sendo aprendizes, ou seja, discípulos. Porque o significado de discípulo é aprendiz. E o objetivo da lição diz justamente isso, é que o crente ele tem que ter a compreensão de que ele tem que estudar acerca da palavra de Deus até a vinda de Cristo. Por toda a vida. Ou seja, é um processo contínuo até chegarmos à estatura de varão perfeito. E qual é o objetivo do ensino da palavra? É simplesmente a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. Isso. Eu só conheço a palavra, eu só vou saber o que é que Deus quer da minha vida ao conhecer as Sagradas Letras. A escola dominical é uma das maiores instituições criadas. Isso. É justamente para fortalecer o crente na vivência cristã. Charles Haddon Spurgeon, certa vez, ele disse: você pode ser teólogo, você pode ter vários livros, mas se lembre que o livro dos livros ainda é a Bíblia Sagrada. Desse jeito. Portanto, a gente pode concluir essa introdução dizendo que a meditação nada mais é que o processo de revolver a verdade bíblica na mente sem parar, ou seja, tem que ter uma constância, de forma a obtermos a maior compreensão do seu significado e certificarmos de que aplicamos nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Vamos adentrar agora o primeiro tópico? Sim, senhor. Estamos juntos. Primeiro tópico diz: a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. O que é que nós podemos falar nesse tópico? É óbvio que neste tópico nós iremos aprender que a escola dominical baseia-se no seu ensino da Bíblia e por isso nós temos a necessidade de participar da escola bíblica dominical. Todo cristão, ele tem o dever de participar da escola dominical. Meu presbítero. Porque até então, meus amados irmãos, no culto de doutrina não temos como indagar o pastor. Ele está ali explanando a palavra, explicando numa perspectiva expositiva, mas nós não podemos dizer: pastor, isso aqui, isso aqui. E na escola bíblica é o lugar do crente aprender a tirar suas dúvidas. Isso. De sorte que ele, ao conhecer as Sagradas Letras, ele não será máquina de manobra de ninguém. Porque nós bem sabemos que nos últimos dias tem adentrado no nosso meio falsos doutores, falsos mestres, que trazem tão somente doutrinas de demônios, trazendo tão somente veneno para a panela. Isso. E nós fomos chamados para tão somente expurgar, lançar farinha nessa panela para tirar esse veneno chamado heresia e farisaísmo. Desse jeito, meu amigo. E nós, o que vem a ser o currículo adotado, meu amigo presbítero Jailson Azevedo? A palavra currículo vem de curriculum, que é do latim, Ou seja, é um ensino bíblico, numa perspectiva bíblica.
As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. Tanto é que as nossas lições, a partir desse trimestre, que nós tivemos uma reformulação do currículo aqui da Assembleia de Deus, por meio da CPAD, né, nós vamos ver que as lições das escolas bíblicas, né, mudou-se o nome, era lições dominicais. Agora é lições bíblicas, ou seja, porque toda ela é baseada nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. A Bíblia é o livro base para todo o ensino e aprendizagem. O currículo da escola dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. Podemos ver isso em 2 Timóteo, no capítulo 13, versículo 14 ao 17, que inclusive foi a leitura bíblica em classe. Interessante, professor Jair Azevedo, que a palavra currículo, que o senhor falou aí, frisou, vem de latim currículo, não é isso? Mas no contexto de ensino, significa um conjunto de conteúdos ou matérias usadas em curso. Em relação à escola dominical, significa que a Bíblia é a única fonte de conteúdo para o ensino. Sim, e de uma forma sistematizada, com início, meio e fim. Isso, desse jeito. E a palavra lição em relação ao professor está ligada ao conteúdo bíblico ensinado e em relação ao aluno diz respeito àquilo que é aprendido pelo professor. Que interessante, né? Por isso que o ensino bíblico só é perfeito quando o professor ensina a Bíblia e o aluno que aprendeu através da prática do que foi ensinado. Ou seja, ensino, aprendizagem. O professor ensina, o aluno aprende e põe em prática. Dentro dessa perspectiva tem a questão da prática pedagógica, da metodologia de ensino do professor. Por isso que o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto dizia que o nosso ensino tem que ser sistematizado. Ele tem que ser sistematizado. Eu não posso tratar um assunto sem ter uma sistematização, sem ter uma ordem cronológica dos eventos. Sem ter um início, sem ter um meio e um fim, e uma aplicabilidade para a sua vida, para o nosso cotidiano. Tem que ter, o principal é esse. É por isso que hoje em dia a gente tem que prezar muito, meu amigo presbítero Jair Azevedo, você que nos assiste nesse momento, a mensagem ela é expositiva. Por quê? O que é a mensagem expositiva? Você lê o texto, você explica o texto e depois você faz o quê? Uma aplicação. Essa é a verdadeira mensagem. E interessante é que a gente estudou falando sobre isso, na lição 6, se não me falha, foi o senhor que deu a aula aqui com o presbítero Francisco, a Bíblia como um guia para a vida. Foi o senhor e Alex Bruno, se não me falha. E tem que ser, ela tem que ser o guia, porque hoje em dia a gente vê muita heresia, meu amigo presbítero Jair Azevedo. É muito complicado. O ensinamento contrário ao que se diz a palavra de Deus. E o bom é, eu tenho o costume sempre de dizer, um texto sem contexto vira pretexto para heresia. Então, toda vez que nós formos ensinar as lições da escola bíblica, ou até mesmo na explanação, na questão da pregação da palavra, quando se pega um texto, é bom você ler o contexto. Isso. Para você trazer o contexto, trazer os pontos principais, geralmente devido aos parágrafos. Isso. Né? E você ali sistematizar pelo menos 3 pontos e trazer uma aplicabilidade. E sempre voltado para uma mensagem cristocêntrica, porque de Gênesis a Apocalipse nós vemos Cristo. Isso. Nós vemos apontando para Cristo. Louvado seja Deus. E esse gotejamento de heresia, ele tem adentrado nos templos nesses últimos dias, e nós podemos observar um exemplo. Em algum lugar pode ser ensinado que a salvação, meu amigo presbítero Jair Azevedo, é alcançado pelas obras. Alguém pode até dizer assim que a salvação é alcançada pelas obras, não é? Essas heresias aí por aí diz que foi ensinado, alguém que foi ensinado dessa forma. Mas só que biblicamente, você estando munido biblicamente, você vai rejeitar esse ensino. Meu amado irmão, o senhor me falou isso. Porque você sabe que a salvação vem pela onde? Pela graça. Pela fé. Que é um dom de... Isso, recebida pela fé. A graça recebida pela fé, não é verdade? O senhor me fez lembrar de John Wesley. Ele foi para um seminário na Nova Inglaterra, que hoje corresponde a uma província dos Estados Unidos, se não me engano, no estado de Massachusetts, por ali. E ele foi para o ir. E lá ele recebeu uma palavra, um estudo da carta aos Romanos, que fala que a salvação, o justo viverá pela fé. E naquele momento ele foi impactado por este versículo, um estudo feito no livro de Romanos. Isso. Então, o que acontece? A sua vida foi transformada e por meio da sua pregação uma guerra foi cessada.
é o poder de Deus e a graça de Deus. E o evangelho é isso, é poder de Deus. É verdade. Vamos ao segundo subtópico, a prática pedagógica. O que nós podemos aprender sobre a prática pedagógica, meu amigo professor presbítero Jailson Azevedo? Olha, no contexto da escola bíblica dominical, é muito importante observar a metodologia. Como é que eu vou ensinar? A pergunta é, o que eu vou ensinar, para que ensinar e o que ensinar? Essa questão da metodologia. Então, eu tenho que saber o que eu vou ensinar, o porquê e o para quê. E eu tenho que ver a característica peculiar da minha sala de aula. Se eu trabalho com os jovens, eu tenho que trabalhar numa metodologia diferente da dos adultos. E se a dos adultos tem divisão entre irmãos e irmãs, se as irmãs são irmãs mais idosas, eu tenho que ter outra forma de metodologia para essas irmãs. Por quê? Porque eu tenho que fazer de acordo com o meu público-alvo, porque o objetivo final é o alunado. Isso. Né? Então, nós vemos, né, que torna-se indispensável que o texto bíblico seja referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, ao estudo das verdades reveladas, que deve instruir, expor e corrigir o erro. Na escola bíblica, já ouvi pessoas dizendo coisas exorbitantes, tipo, a lei, ela é má. Nós sabemos que a lei não é má. O homem que é mau, porque nele existe a natureza pecaminosa. A lei existe para impor regras ao homem, impor limites, porque senão a gente viveria um estado de anarquia, tudo é permitido, ninguém governa nada, seria um caos. Isso. Então Deus traz para revelar ao homem, olha, você pecou, você precisa de um remidor, e apontando sempre para Cristo. Desse jeito. Porque pela lei nenhuma carne é justificada, mas mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos alcançados pelo ministério da dispensação da graça de Deus. Meu presbítero Jailson Azevedo, falando ainda da questão aí que o comentarista citou sobre a metodologia, é exatamente como o senhor falou, ela aponta para os métodos que vai de encontro à necessidade do aluno, porque vai depender da classe, vai depender da quantidade de alunos, porque se eu tiver uma sala de aula com 50 alunos, ou mais de 50 alunos, não vai ter como ter aquela divisão de um aluno se levantar e poder falar, porque não vai ter. Os outros não vão escutar, por conta da quantidade de alunos. Então vai de acordo com a necessidade da sala de aula que você vai estar ensinando. E o que eu acho interessante é que vamos assim dizer, essa preocupação com a questão do ensino da palavra de Deus, isso está contido no Antigo Testamento, como também no Novo. Nós já falamos de Deuteronômio 17 e 19, nós já falamos de Josué 1:8, vimos Salmos 1:3, e olha o que diz aqui em Neemias 8:5 ao 9. Né? No período pós-cativeiro, foi de extrema importância o comprometimento do sacerdote Esdras quanto à leitura e meditação das Escrituras para a sua preparação espiritual. Está lá em Esdras 7:10, como para o ensino público necessário para a restauração de Jerusalém. Ou seja, para sermos restaurados ao estado anterior ao da queda, nós temos que conhecer a palavra, reconhecer o pecado, o estado de densas trevas que nos encontramos, desse né? jeito. E ser iluminados por esta palavra. A Bíblia diz que quando Cristo nasceu, houve luz. Quem estava em trevas viu grande luz. E que luz é essa? É a salvação. Louvado seja Deus. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27, diz o seguinte: pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Que coisa linda. Colossenses 4,16. E quando esta epístola estiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas.
Então, nós temos que guardar esta palavra, porque esta palavra nos traz esperança. Isso. E a nossa esperança é que no dia do Senhor chegue, e se nós estivermos aqui, seremos arrebatados. E nós que temos o corpo mortal, seremos revestidos da imortalidade. E aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, de sorte que chegaremos diante dele com o corpo semelhante a dele. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. É nessa perspectiva. Mas, irmãos, e se eu tiver morrido? Não se preocupe, os mortos ressuscitarão primeiro, com o corpo glorificado. Essa é a esperança da igreja. E é por isso que nós temos que conhecer a palavra, para guardar o bom depósito que Deus nos confiou, para que o ladrão não venha roubar. Desse jeito. Interessante que no texto áureo a gente vai ler 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. E quando a gente lê na versão na NVT, a gente vai ver que esse ler, persiste em ler, é ler em público, ao público, para que todos possam ouvir, como o senhor falou. Um lê, outro escuta e põe em prática. E o Espírito Santo faz a obra. Com certeza. Porque ele é que convence. Ele é quem convence. É verdade. O homem do pecado, da justiça e do juízo. Falando ainda da metodologia, nós podemos entender que é por isso que o objetivo principal é que a sala ela seja alcançada, os alunos eles sejam alcançados na questão dessa prática pedagógica. E todo professor ele tem que ter essa prática pedagógica. É tanto que a lição ela já é esmiuçada, ela já é de uma forma pedagógica, para que o professor ele passe para o aluno de forma simplificada. De sorte que ele mastigue primeiro. Isso. Ele se utilize em casa. Ele se utilize do livro referência, que é a Bíblia. Isso. Mas não esqueça de outros livros que podem ser os chamados livros de apoio. Por exemplo, Isso. nós estamos trabalhando essa aqui. Eu estou trabalhando também com um livro sobre a inerrância bíblica de Norman Geisler. Na próxima lição do pastor Osiel Gomes, eu já tenho o livro do Sermão do Monte, de Dr. Martin Lloyd Jones, tem de Dr. A. Carson, tem de John Stott, entre outros livros. Então, não se limite. Isso. E sempre traga já mastigado para o aluno, fazendo sempre uma ou outra ilustração, de sorte que ele venha compreender que aquele ensino é importante para ele aplicar na sua vida, em seu cotidiano. E ele perceber o seguinte: olha só como é importante a escola bíblica dominical, né? O cumprimento do seu papel educacional, ele ocorre quando for perceptível as mudanças na vida dos crentes, né? Que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. Desse jeito. Nós fomos chamados para promover o crescimento espiritual dos nossos irmãos. E o mais importante é esse: é o aluno sair. Você terminar uma escola bíblica dominical, uma escola bíblica, e o aluno sair, você fazer pergunta a eles dizer: entendi, professor, tirar as suas dúvidas. E a escola dominical é para isso mesmo. E existem vários métodos, né? Falando ainda da prática pedagógica, que podem ser mesclados em determinado momento nas aulas. E o mais importante é a participação dos alunos. Eu gosto muito de trabalhar, usar a pedagogia de Augusto Cury. A questão da arte da dúvida e da crítica. Eu começo a lição, pergunto aos irmãos ou irmãs se eles leram a Bíblia, a gente conversa, a gente brinca um pouco, descontrair. Tem que ter. E sempre trazendo uma pergunta. Tem que ter. O que vocês acham disso? O que vocês acham? Porque, querendo ou não, a lição tem que estar na ponta da língua do professor. Eu não posso ir despreparado tão somente para ler a lição. Tem que ter. Né? Aí você vai perguntando, alguns ainda estão com o HD desligado, outros estão ainda em processamento. Aí a gente vai norteando as coisas, de sorte que as dúvidas que foram feitas inicialmente é para aguçar o quê? A curiosidade. Isso. Porque a curiosidade faz ele buscar o conhecimento. A arte da dúvida e da crítica. E o interessante é que esse trimestre é exclusivamente para isso. É nos chamar, não só o aluno, mas o professor, a fazer um planejamento de leitura da Sagrada Escritura. Durante esse trimestre foi nos chamar a atenção para isso, não é verdade? Vamos agora ao terceiro subtópico do primeiro tópico, que diz o padrão ético e moral. Interessante que o comentarista diz aqui: a Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. E
no segundo parágrafo diz: em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Ou seja, não há relativização. Porque os valores morais e espirituais emanam do próprio Deus, e Deus é imutável. Então, os valores morais, nós não podemos simplesmente nos permitir negociar esses valores. Não porque esses valores não são nossos, vêm de Deus. Isso. Deus diz: eu sou santo, e sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santos porque eu sou santo. Então ele vai vir buscar uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, cujas as vestes estão alvas mais que a lã branca. Mais do Olha que que a coisa neve. Já linda. imaginou? Mais alvo que a neve. Desse jeito. Então é nessa perspectiva. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. E é o que muitos têm proposto, porque diz que a Bíblia é um livro histórico, machista e retrógrado. Que ele tem que passar por uma atualização, principalmente nos textos que falam sobre a questão do homossexualismo, do lesbianismo, que falar da prostituição, da poligamia, né? Entre outras coisas. Pessoas, homens ímpios, que adentraram no meio do rebanho, que querem moldar a Bíblia de acordo com as suas más paixões. Conclusão: lhe será tirado da parte do livro da vida. Isso. Porque é o que diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse capítulo 22. E durante todo o trimestre nós vimos que foram basicamente por volta de 40 homens. 40 gerações, 1400 anos, né? E foi escrito em 2 línguas principais e um dialeto. E foram 40 homens inspirados por Deus, não é isso? Sim, senhor. 40 gerações diferentes, homens de classe social diferentes. Inclusive tem um vaqueiro lá, tem pescador, todo tipo de... tem um legislador que foi Moisés, tem um guerreiro, Paulo que era um catedrata, né? Isso. Enfim, mas homens inspirados por Deus. Então a Bíblia, quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. E outra coisa que o senhor falou aí, a questão de atualização da Bíblia. A Bíblia não precisa ser atualizada. Há quem diga que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai passar. Inclusive, nós podemos atentar para as profecias bíblicas, que inclusive foi uma das lições que nós tivemos. Se eu não me engano, a lição de número 10 ou foi 11, né? Que, se não me falha a memória. E vai falar sobre as profecias que já ocorreram, as profecias que estão ocorrendo nesse exato momento. E se a Bíblia nos revela as profecias que já aconteceram, que estão acontecendo, por que eu não vou crer nas que vão acontecer? Isso, a lição de número 10. A lição de número 10. Então, profecias que já aconteceram, acerca da vinda do Messias, o nascimento virginal de Cristo, o sacrifício de Cristo, lá em Isaías 53, que fala que era um homem de dores, que por meio de suas pisaduras nós fomos sarados. E há uma profecia que está acontecendo em nosso tempo, que nos últimos dias aconteceria guerras e rumores de guerras, lá em Mateus 24. Isso. E nós estamos esperando a maior das profecias, a volta de Jesus, o Rei da Glória. Que está bem próximo. É verdade. Falando ainda sobre a questão de padrão ético e moral, como a escola dominical tem como base única em suas lições o ensino das Escrituras, o aluno, ao participar da escola dominical, aprende como deve ser, de fato, o comportamento do cristão baseado onde? Nas Sagradas Escrituras. Ou seja, é um comportamento que não se ajusta aos padrões e os valores do mundo. O senhor me faz lembrar de José no Egito, de Sadraque, Mesaque e Abednego, junto com Daniel, lá na Babilônia. Isso. Nós podemos ver isso, outras pessoas que passaram pelo cativeiro, Esdras, Neemias, Zacarias, Malaquias, esses homens de Deus que não se corromperam. Inclusive existe um livro chamado Cristão no Mundo Não Cristão, de John Stott. Ele vai falar sobre isso. Como é que eu, sendo cristão, posso me relacionar? Que tipo de relacionamento eu posso ter com esse mundo? Eu tenho que ter no entendimento, olha só a concepção, no entendimento que eu estou nesse mundo, mas não sou dele. Eu sou um peregrino. A minha verdadeira pátria está lá no céu. E é justamente, vale a pena a gente enfatizar aqui, já que estamos encerrando o trimestre, isso que nós estamos abordando é justamente o que vamos estudar no próximo trimestre. O que é? Os valores do reino de Deus e o sermão da montanha, do monte, não é isso? É muito bom. Os valores do reino de Deus. Próximo trimestre vai ser maravilhoso. Inclusive, eu tenho o livro de Dr. Martin Lloyd-Jones e também de Spurgeon,
sobre o Sermão do Monte. É muito interessante, muito rico, vai ser muito E que esse bom. assunto dos valores de um reino de Deus trata justamente de como deve ser o comportamento do cristão. Não é isso, verdade. meu amigo presbítero Jailson Azevedo? E todo cristão vive segundo as normas do reino de Deus, que se baseia em quê? Na Nas palavra de Nas Deus, Sagradas meu Escrituras. amigo Jailson Azevedo. É coisa maravilhosa, meus amados irmãos. É coisa maravilhosa. É ótimo, né? Porque estamos falando aqui sobre o ensino da palavra de Deus, sobre a educação. E a educação, eu estava falando hoje com meus alunos que eu sou professor secular. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. A Bíblia diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Se você tem o conhecimento de Deus, você é liberto tanto da ignorância como também do relativismo Isso. que impere em nossos dias. Infelizmente há uma geração do relativismo, né? Ah, isso aqui tem nada a ver não, né? Não é assim? Isso é relativo. Isso é um erro muito grave. E a Bíblia diz que são dois os caminhos, a porta estreita e a porta larga, e muitos são os que vão pela porta larga, que é a da perdição. Não existe meio termo. O muro cima já do foi muro. feito pelo diabo, Isso. né? Porque ele que gosta de divisão. Isso. O muro não foi feito. Ou você serve a Deus ou não serve. Nós não podemos cochear dois pensamentos. Porque até então Jesus está às portas. E se ele vir hoje, como é que tu estás? Tu vai subir ou vai ficar? Aí existe um pastor que diz assim: você está se preparando para a volta de Jesus? Você não tem que estar se preparando, você tem que estar preparado. E eu acredito que a igreja de Cristo ela está preparada. Isso, dessa forma. Meus queridos irmãos, você está gostando? Deixa o seu like aí, compartilha, porque ainda tem muito mais ainda nesta aula abençoada e maravilhosa. Estamos encerrando o trimestre, mas de forma abençoadora. Eu tenho certeza que vidas foram alcançadas. Se você quiser assistir todas as aulas durante o trimestre todo, esse primeiro trimestre, vai lá na web rádio Pauta Gospel, no YouTube, no Facebook, e você vai ter todo esse material em mãos para o seu aprendizado. Vamos entrar agora no segundo tópico, que fala sobre a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Só um momento, meu amado irmão, diácono Sim, Ismael senhor. Cruz, só para fazer uma síntese Isso. desse primeiro tópico. O que é que nós tentamos dizer no decorrer das nossas falas? É que a escola dominical é um espaço de incentivo ao estudo e prática das Sagradas Escrituras. Portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Então, pergunte. O meu conselho aos irmãos: tem um professor? Então pergunte. Faça como nem o pastor Jailson fala: coloque o professor com uma cana na moinha, extraia tudo que ele tem de melhor, aprenda, para que o nome do Senhor vai ser glorificado, porque você é um multiplicador desse E conhecimento. o professor, ele tem esse dever de saber mais do que o aluno, não ser maior do que o aluno, mas ele tem o dever de saber muito mais do que o aluno, porque o aluno, ele está ali precisando receber algo do professor, e ele tem um professor como, né, um ensinador dele. Então, eu tenho que tirar minhas dúvidas de fato com o professor. Pergunte, como o professor Jailson Azevedo falou aí, pergunte mesmo ao seu professor. É verdade. Vamos agora adentrar o segundo tópico, que Sim, fala senhor. sobre a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Nesse tópico, nós vamos aprender sobre a importância, meu amigo presbítero Azevedo, da educação cristã na formação daqueles que estudam a palavra de Deus. O que é que nós podemos falar sobre esse primeiro subtópico, o conceito? O que é que você me diz sobre o conceito da educação cristã? Isso é maravilhoso. Quando eu estava estudando essa lição, eu me lembrei muito de uma disciplina que eu realizei na Universidade Federal da Paraíba, chamada Fundamentos Antropofilosóficos da Educação. E o próprio termo educação vem de educare, ou educatione, do latim. A palavra educação significa extrair, ou seja, tirar, conduzir para fora. E nessa disciplina a gente estudou o livro A República, de Platão, e falava sobre o mito da caverna, o homem na caverna, o homem preso na ignorância, nas trevas, né? Sem o conhecimento. É como um elefante que está preso por um barbante sem ter o entendimento que ele é mais forte do que aquele barbante. Isso. E quando o homem sai da caverna, ele é iluminado pelo conhecimento. Fala sobre os sofistas,
né? E uma vez ele tendo esse conhecimento, ele volta para a caverna para querer tirar o outro. Mas ele não consegue porque o outro ainda está na sua pequenez intelectual, na sua ignorância. E não tem medo de sair da caverna. E muitas pessoas têm medo de serem iluminadas pelo poder da palavra. Então, o extrair para fora é justamente isso. No texto do Novo Testamento, destacamos a palavra grega, paideia, que é justamente do período dos sofistas, com o sentido de instrução. Já o dicionário bíblico, Wycliffe, ele vai nos trazer o quê? Justamente assegura que, quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. Por isso que Provérbio 22:6 diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, para que em sua velhice não venha se apartar dele. Então é nessa perspectiva, meus amados irmãos, o pastor, Cláudio Honor de Andrade, em seu dicionário teológico, ele nos traz o seguinte conceito. A obra da CPAD, do ano 2006, na página 157, diz o seguinte, que a palavra educação significa etimologicamente, ou seja, o significado da palavra em si é extrair. Em termos pedagógicos, educar pressupõe o desenvolvimento pleno das faculdades físicas, intelectuais, morais e espirituais do ser humano, implicando mudanças de comportamento no educando em virtude da educação recebida. Ele é iluminado, ele é liberto do farisaísmo, do legalismo ou até mesmo do liberalismo. Isso. Ele é uma nova criatura. Desse jeito. Interessante que o senhor falou sobre o grande teólogo da CPAD, o nosso pastor Cláudio Honor de Andrade, e ele diz também que a educação cristã é um programa pedagógico que, tendo por base a Bíblia Sagrada, visa o aperfeiçoamento espiritual e moral dos que se declaram cristãos e daqueles que venham a atender ao chamado do Evangelho de Cristo. E nessa perspectiva, no desempenho das suas funções, a educação cristã conta com as seguintes disciplinas. Quais são? Fundamentais, que é a teologia da educação cristã, pedagogia comparada e a história da educação cristã. E também aos auxiliares. Isso é Cláudio Honor de Andrade, que fala sobre a didática, psicologia. Mas, irmão, psicologia sim. Psicologia, biologia, sociologia da educação cristã. Quando se fala em psicologia da educação, numa perspectiva cristã... Bíblica. Numa perspectiva cristã, a gente pode associar também a perspectiva de Piaget. Isso. Porque ele vai trabalhar a questão das fases do desenvolvimento. Então, nós que fazemos a Assembleia de Deus, nós temos um currículo que é por faixa etária. Aí entra na questão do desenvolvimento psicocognitivo da criança. Isso, dessa forma. Ou seja, trabalhar o conteúdo de acordo com a linguagem a qual ela vai compreender. Com certeza. Faixa etária, Cada faixa etária. Sim, senhor. Interessante que a educação cristã, de modo específico, desenvolve na escola bíblica dominical. Não é isso? Sim, senhor. E interessante que você não paga nada. E também de forma genérica, meu amigo, de maneira genérica, em toda a igreja. O novo convertido chega, ele tem a classe discipulando, até porque nós precisamos ser discipulados sempre. Só que a questão de discipulado aqui para o novo convertido é saber a questão dos fundamentos, da doutrina, da fé, para ele poder descer as águas batizadas, saber de fato por que entregou a vida para Jesus, não é verdade? O que é um novo nascimento? Isso, um novo nascimento, de fato. Olha só o que diz aqui, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Isso. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Desde a meninice. Reporto novamente Provérbio 22:6. Isso. Ensina a criança o caminho em que deve andar. Interessante, presbítero Gelson Azevedo, que a educação cristã também serve para estudarmos ciências. Desse jeito. Isso serve para estudar história, comunicação, sociologia, sim. A própria geografia. Geografia. Eu amo geografia. Isso. Agora, a partir de quê? De pressupostos bíblicos. Tem que ser assim, desse jeito, meu amigo. A Bíblia nos diz o seguinte: tudo isso mostra
tanto a suficiência das Escrituras, quanto os seus propósitos para a vida cristã. Olha o que diz lá em 2 Timóteo 3,16. Eu acho lindo esse texto. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. 3,16? 3,16. Texto áureo do trimestre. É verdade. Acho interessante. Interessante, olha, que eu coloquei aqui. Inclusive, nós podemos usar a educação cristã para nortear nossa visão em como podemos exercer os dons naturais. Ou seja, os talentos naturais que recebemos para glorificar e honrar a Deus. Um exemplo. Quando compreendemos isso, meu amigo presbítero Jailson Azevedo, paramos de demonizar várias profissões. Um exemplo, eu até anotei aqui. Uma cristã pode ser uma estilista no mundo da moda. Pode sim. Contanto que ela vai desenvolver modelos de roupas baseado nas Sagradas na Escrituras, ética cristã. na questão da ética. A política, por exemplo, se nós formos olhar, diz, não existe crente político. Eu não concordo pastor ser político. Mas irmãos, sim. Por quê? A gente vê, José foi um homem político, foi governador. Isso. Daniel foi príncipe no período da Babilônia, do governo, né? No cativeiro babilônico. Então, assim, esse negócio não existe, vai se corromper, se corrompe se quiser. Porque não tem caráter, nem ética, nem moral para perseverar. O senhor falou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Em terras estranhas, em tempos difíceis, estavam lá os três. E eles não se corromperam. José poderia ter pego um atalho ao se deitar com a esposa de Potifar. Mas o que ele fez? Não. Comprometimento com os céus. Isso. Eu sei no Deus em que tenho crido. Ou seja, um cristão ele pode ser um juiz, um cristão ele pode ser um desembargador, uma desembargadora, um médico, até mesmo um político, como o senhor falou. Contanto que sempre exerça a sua profissão com os parâmetros da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. É verdade. Isso é lindo, meu amigo presbítero Jailson Azevedo. Vamos agora adentrar o segundo subtópico, ou o senhor tem alguma coisa para falar ainda sobre? Pode falar, meu amado. Vamos falar sobre agora os objetivos da educação cristã. Porque nós falamos sobre o conceito, mas tem os objetivos. Existem os objetivos para a educação cristã. E interessante que quando falamos desses objetivos, nós temos que ter um equilíbrio. Sim, senhor. Você diz, por que tem que haver esse equilíbrio? Pois existem igrejas que priorizam a evangelização, mas não querem discipular. Quando na realidade, e nós, enquanto ensinamos, nós estamos evangelizando. Isso. Principalmente as crianças. Por isso que é a importância de levar nossas crianças à escola dominical. Porque é do pequeno que se faz o desse grande. Jeito. Nós vemos, no caso, a importância da grande comissão I-70, que foi enviada por Jesus, né? Trata-se de uma ordenança proclamadora e de um mandato divino, né? Ide, não é um ministério particular, é um dever da igreja como um todo. Ide e pregar o evangelho. Eu acho interessante que é uma ordem, né, de Deus, de Jesus. É um imperativo afirmativo. Ordem. Ide, vá. É ordem. E a Bíblia vai dizer, se não me falha, em 1 Coríntios, que é imposta essa obrigação. Nos é imposta essa obrigação. Evangelizar e ensinar. É imposta. E falando ainda do equilíbrio que eu falei, existem igrejas que priorizam a evangelização, mas não desempenham um bom trabalho no discipulado e na formação do caráter cristão. E outras desempenham um excelente trabalho discipulador, educacional da igreja, mas não atentam para a evangelização. Então tem que ter esse equilíbrio. Qual o primeiro? O primeiro é a evangelização. Priorizam a evangelização, mas não desempenham um bom trabalho. Aí desenvolve cristãos deficientes. Porque ele sabe evangelizar, mas não sabe o que é evangelizar. O que é evangelizar? Não sabe o conceito de evangelizar. Por que está evangelizando? E não conhece a palavra para evangelizar. Como é que ele vai pegar uma pessoa e tentar desfazer uma seita ou heresia? Vai ser o diálogo de Jesus com Nicodemos. Não vai ter como ele responder. Eu vou nascer de novo, como é que eu posso? E entrar? O outro ponto? E o outro ponto é, outros desempenham um excelente trabalho na área educacional, da educação cristã, na igreja, mas não se atentam para o evangelho. É a ovelha gorda, e essa ovelha gorda não entrará no paraíso. Porque o bem que eu não faço, eu podendo fazer, eu não faço, me é imputado como pecado. Desse jeito, meu amigo. Ele tem só para si. Desse jeito. E é interessante ter esse equilíbrio, entendeu? Tem que andar, porque é uma pena o que eu vou falar aqui agora. É uma pena, porque você imagina uma igreja sem escola bíblica.
ela é deficiente. Eu vou lhe ser sincero, ela vai ser fervorosa, mas não vai ser espiritual. Porque tudo vão chegar aos extremos, não vai ter aquele equilíbrio. Não vai ter o equilíbrio dos bereanos. Né? Porque tudo, ou ele vai demonizar, vai tudo espiritualizar. Ou é demônio ou é Deus. Por quê? Entenda bem, professor Gelson Azevedo, você que nos ouve nesse momento. Uma congregação sem escola bíblica dominical, um novo convertido entrega a vida para Jesus, chega na congregação, ele necessita de um estudo bíblico, de um discipulado. E uma congregação não tem. Essa pessoa vai estar na igreja e não vai entender o que é nada. Ele não vai conhecer as bases. Não vai ter uma base, não vai ter uma sustentabilidade. Porque tem que ter. Infelizmente, há igrejas aí que não tem, mas... Eu nasci espiritualmente numa igreja que não tinha escola bíblica. O que é que eu fiz? Sofreu um pouco, não foi? Eu tive que ir para outra igreja, não saí da minha congregação, mas fui para outra igreja e eu pedi ao pastor, eu posso participar da escola bíblica, porque na minha congregação não tem. E ele me deixou participar. Eu aprendi muito. Eu acho que os irmãos conhecem o pastor aqui do Alvorada 2, no lugar que ainda era a Assembleia dos Santos. Pastor Ronildo. E o filho dele hoje já é grande, é evangelista da igreja Jonatas. Então, assim, eu aprendi muito. Eu aprendi a ser crente numa igreja pequenininha. E hoje, graças a Deus, estou na Assembleia escola de Deus. Bíblica lá onde eu estava, não tinha. Eu fui para outra congregação para estudar lá. Isso. Mas eu continuei servindo na minha pequena. E eu tentei muitas vezes implantar a escola bíblica lá. Mas o sistema lá não permitia, porque você sabe muito bem, se a liderança não estiver dentro, o povo não vai. Então, quando uma igreja ela é alicerçada na palavra, né, isso já está arraigado desde os primórdios do surgimento dela, é muito mais fácil. Desse jeito. Interessante que o teólogo de saudosa memória, nosso querido Antônio Gilberto, eu estou aqui com a Bíblia. Mostra aqui, por gentileza. É muito do boa. meu amigo presbítero Gelson Azevedo. Muito boa. Tem muitos. Estou sendo discipulado por ele. Olha, nessa memória. Isso, é verdade. Nessa compreensão, nosso saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatiza que são 3 os principais objetivos da educação cristã. Nós estamos falando sobre os objetivos. E quais são os 3? Primeiro, ganhar almas. Segundo, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. E o terceiro, treinar o cristão para o serviço do mestre. Ou seja, ganhar almas. Eu achei interessante isso. Infelizmente, nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo, meu amigo presbítero Gelson Azevedo, pouco se convida os não crentes para participar de cultos. Imagina nas aulas da EBD. É complicado. Não é verdade? Não é assim, meu amigo presbítero? E não podemos esperar que ele chegue por vontade própria. Nós temos o dever de convidar, de chamar, olha, tem escola bíblica, tem um culto. Não é assim? Nós como cristãos? Mas infelizmente nós estamos vivendo um período difícil, onde é só aquela... Me permita dizer, porque é a realidade. A religiosidade. É muito complicado. Olha, Deuteronômio 31:12 diz o seguinte: ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. O ensino naquele período, meus amados, era transmitido de forma oral, né? E passado de geração em geração, como nós podemos ver lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4 a 9. Inculcar, segundo o dicionário, né, de língua portuguesa, aqui ele botou o ROAS, é um nome em inglês, significa gravar, imprimir algo no espírito de alguém. E a psicologia diz que se a gente quiser moldar o caráter, a personalidade de uma pessoa, temos que fazer isso até os 7 anos. Então imagine a importância da criança. A questão, porque é nesse período que ela vai assimilar o que é certo e o que é errado. E é nesse momento que nós temos que impregnar nela os princípios, os preceitos morais e espirituais. Isso. De sorte que mesmo ela chegando a se desviar, ela vai ter temor. Como aconteceu com muitos irmãos que são filhos de cristãos, que viveram na escola bíblica, que saíram por um momento, né? Saíram por um momento da igreja,
foram para o mundo, vamos assim dizer, mas ainda continuou o temor. Né? E no tempo devido, Deus faz a obra. Então, é gravar, imprimir algo no espírito de alguém, repetir seguidamente algo a alguém, recomendar, apregoando as boas qualidades de apregoar, representando o processo de ensino-aprendizagem. Isso. Sempre lembrar. Se lembra o que Deus falou? Diga aos seus filhos e os filhos dos seus filhos que essas pedras simbolizam um memorial de que Deus tirou vossos pais da terra do Egito, da terra da servidão, lhe fazendo passar em terra seca, Glória. abrindo o mar. Aleluia. O nome é glorificado. Então é bom a gente conversar com os nossos filhos, sentar ele na mesa, no sofá e falar sobre as grandezas de Deus. Nós vemos ensinamento na grande comissão. Olha só, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós vamos ver que Deus ele vai trabalhando. Novamente, eu pego o dicionário teológico do pastor Claudionor de Andrade, né? Ou melhor, não é nem o dicionário, é o livro dele de Teologia da Educação Cristã, né, que foi publicado em 2002. Olha só o que ele nos diz, né? Na página 11. Nessa recomendação, o verbo ensinar é usado duas vezes, uma no imperativo afirmativo e outra no gerúndio. A primeira implica na formação e moldagem do cristão, a imagem de Cristo, e a segunda abrange os fatores informativos, cognitivo e comunicativo das doutrinas. O primeiro é para promover a metanoia, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com o entendimento deste mundo, mas já experimenteis, né? Mas que possa ter uma renovação do vosso entendimento, mas para transformai-vos, né? O vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Desse jeito. Então é nessa perspectiva. Isso significa que a missão da igreja ela é urgente, inadiável, intransferível e não pode sofrer de continuidade. Não pode sofrer de continuidade. Então é nessa perspectiva. É exatamente isso aí, esse desenvolvimento da espiritualidade do caráter cristão. É interessante que muitos cristãos acreditam que quando recebem algum dom de Deus, algo espiritual, isso demonstra que já são espirituais demais e por isso não precisam participar da escola bíblica dominical. A Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Se você só crescer no conhecimento, você vira um legalista, um fariseu. Isso. Se você crescer só na graça, você fica aquele que não pode ver uma bateria, não pode ver um som que está pulando. Está pulando, que nem pipoca. Dançando. Então você tem que ter o equilíbrio. A Bíblia diz, sede moderados em tudo. Mas não, eu já recebi o dom, já estou cheio do Espírito Santo, nem para a escola bíblica, nem para culto de ensino. Infelizmente, é agotejamento desse povo. E tem gente que ainda diz, Deus não precisa de teologia, Deus manda na hora. Até parece que Deus é mágico, E né? essa é uma forma totalmente errada, nós sabemos de pensar, pois o que atesta nossa espiritualidade é o quê? O fruto do Espírito. Ou seja, a transformação, como o senhor falou, a metanoia, a transformação do caráter. Que coisa linda. Olha o que Deus, por meio do evangelista Lucas, fala à igreja lá, a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 26. Olha só. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha só a palavra, ensinaram muita gente. O que é que eles ensinaram? Tudo que eles receberam de Cristo. Irmãos, 3 anos e meio, segundo alguns teólogos, foi o ministério de Cristo. Os apóstolos ficaram esse tempo todo com Jesus, sendo moldados, treinados para dar continuidade ao ministério de Cristo. E hoje nós estamos aqui continuando esse mesmo ministério até a volta do Senhor. Interessante que o senhor falou. Foram quantos anos de ministério de Cristo? Segundo alguns teólogos, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Deus se preparou uma vida toda para ter um ministério de 3 anos e meio. Tem gente que se quer durante... Eita Jesus! 3 anos. Então foi profundo agora, viu? Desse Eita jeito. Jesus!
Olha só, o que eu acho mais interessante é que em Éfeso, Paulo ele passou um tempo ainda maior realizando a mesma tarefa. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 20, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de ademoestar, ou seja, ensinar com lágrimas a cada um de vós. Como também o fez na cidade de Corinto, lá em Atos 18:11. Olha o que diz. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, é um processo contínuo. Ninguém vai aprender da noite para o dia. É um processo contínuo, gradativo e sistemático. Sistemático, isso. Início, meio e fim. Indutivo, não é isso? É verdade. Olha só, 2 Timóteo, só para encerrar minha participação nesse ponto. Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confiai-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Então, meus irmãos, é nessa perspectiva que nós vemos uma necessidade urgente e intransferível, porque nós somos a igreja e nos foi revelada esta palavra. E nós é que temos que fazer. Porque o que eu tiver que fazer, os céus não moverão um dedo para o fazer. Treinar o cristão para o serviço do mestre. É verdade. E todo, como o senhor falou aí, só recapitulando. A mordomia cristã, né? Todo cristão, ele precisa ser ensinado que ele aceitou Jesus através de quê? Da evangelização. Depois ele passa pelo discipulado para ser integrado o quê? A igreja local. Depois continua o discipulado que perdura a vida toda, meu amigo. Não é assim? Até a volta de Cristo. Isso vai do membro, do porteiro ao altar. Do porteiro ao altar, do membro ao pastor presidente. Não é assim, meu presbítero Jair Azevedo? E temos que também ter o entendimento de que eu não leio a Bíblia simplesmente para fugir da angústia ou do dissabor de uma doença grave, escondendo-se em um mundo fantasioso. Tem pessoas que fazem isso, né, principalmente quando estão em angústias. Nós temos, pelo contrário, a verdadeira meditação nos ajuda a aplicar a verdade bíblica às circunstâncias difíceis ou estressantes, sabendo que Deus está passando conosco. A tribulação. De que nós temos que dizer: glorificado seja o nome do Senhor, porque eu estou padecendo as aflições de Cristo na terra, e que por fim há de se revelar para mim também a sua glória. Ou seja, não só precisamos aprender, mas a viver, a praticar. Praticar a palavra de Deus. Existem pessoas que não sabem ler, mas a gente vê na vida, presbítero Jair Azevedo, da pessoa, na conduta da pessoa, a gente vê Deus na vida da pessoa. É verdade. Mas fulano não sabe nem ler, né? Mas a conduta dela faz com que o testemunho dela, quer dizer, na prática, ela vive uma vida espiritual de forma maravilhosa. Vamos entrar agora no terceiro tópico? Senhor, trazendo só um resumo, uma síntese deste segundo ponto, nós podemos dizer o seguinte: que no Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi ou mestre. Né? Ele é o mestre dos mestres. Olha só, nosso grande mestre nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação e instrução na palavra de Deus. E a didática, aleluia, de Jesus é maravilhosa. Que possamos ser seus imitadores também nessa perspectiva, na prática do ensinar, de uma forma simples, sem complicação, e trazendo para a realidade dos nossos ouvintes, dos nossos alunos. Assim como o apóstolo Paulo falou, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém, meus queridos irmãos. Vamos adentrar o terceiro subtópico, que fala sobre a capacitação dos alunos. Não é isso, meu presbítero Jair Azevedo? Sim, o que nós podemos falar sobre esse contexto? O que nós podemos discorrer? O que nós podemos analisar sobre essa capacitação dos alunos? A primeira perspectiva é: por que eu vou ler a Bíblia? Por que eu vou estudá-la? Qual é o meu objetivo enquanto um salvo, uma nova criatura? Primeiro, porque ela ilumina o caminho para Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 119, verso 5: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, ela vai mostrar o caminho em que devemos andar. Desse jeito. É bem certo que outrora estávamos em trevas, os nossos barcos, o nosso barquinho estava no meio de uma tempestade
chamada mundo, aonde as ondas batiam em nosso barco e a ponto de nos levar a pique, ao naufragar. Mas houve aqueles que Deus se levantou como os luzeiros, os faróis, para apontar o caminho a qual devemos andar. Nortear. De sorte que Ele nos direciona para um porto seguro, a saber, Jesus Cristo. Então é nessa perspectiva que temos que compreender, porque ela ilumina o caminho para Deus, porque ela é alimento espiritual. Assim como o corpo precisa de pão para suster-se, nós precisamos do pão da vida, da palavra de Deus. Nós somos o que comemos. Imagina, se eu não vivo uma vida de dedicação à obra do Senhor, na leitura da palavra, na oração, né, e no jejum, o que é que eu vou trazer para a igreja? O que é que eu vou trazer na escola bíblica dominical? Imagina se eu simplesmente pegar a lição meia hora antes ou uma hora antes da escola bíblica. Não funciona, irmãos. Não funciona. Sabe por que não funciona? Você pode ter um curso teológico como for, mas se Deus não lhe der a graça, a iluminação não vai surtir efeito. Está lá você, só você e você, porque Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso para com o reino dele. É verdade. E tem outro ponto, porque ela é o instrumento que o Espírito Santo usa na sua operação. Está lá em Efésios 6, versículo 17. Se quer que o Espírito Santo opere em ti, inclusive no ministério da oração, procura ter o instrumento que ele utiliza, que é justamente a palavra de Deus. Interessante, falando ainda sobre a capacitação dos alunos. Muito de nós afirmamos que amamos a Deus, não é assim? Uhum. Mas não aprendemos a amar a sua palavra. Temos fastio de ler a Bíblia. Dá logo um sono, dá logo... E interessante que os judeus, eles foram ensinados desde a sua tenra idade o quê? A amar. Não é assim? A igreja como um todo, ela está em crise. Porque se nós formos atentar para essa perspectiva, nós vamos ver que o muçulmano, com 9 anos, ele já recita o Corão todinho. Todo. Uma criança, um judeu, com 10 anos, ele já sabe recitar a Hamushá, a Torá, a Mishnah, né? Então, e porque o cristão que está na dispensação da graça, aos 20 anos, ele sendo crente desde a mais tenra idade, ele não conhece nem a divisão da Bíblia. A estrutura que aprendemos aqui. A estrutura a qual ela foi dividida para melhor compreensão. Você pergunta o que é um profeta menor, um profeta maior, o cristão que já tem 30 anos, me permita, 40 anos de crente, não sabe. Eu oro muito pedindo a Deus o quê? Para que Deus coloque no povo, inclusive em mim, a partir de mim. Com certeza. Fome de Deus. Dr. A.W. Tozer, ele fala sobre isso. Nós precisamos orar para que o povo tenha fome de Deus. Isso. E disse que nos últimos dias o povo teria fome, não de pão, e sede não de água, mas da palavra de Deus. Estamos vivendo esses dias, porque o mundo está gemendo e tem pessoas famintas querendo Deus. Mas por que os que estão dentro da arca não querem? Essa é a pergunta. Alguma coisa está errada. É verdade. E muito de nós não entendemos que para conhecer a Deus é preciso o quê? Estudar a Bíblia, meu irmão. E em consequência disso, viver na prática. Mas assim, a nossa cultura, o povo brasileiro em si, ele não é disciplinado à leitura. Se nós formos ver algumas pesquisas, nós somos um dos povos que menos lê. Verdade. Né? Dá logo uma canseira, dá logo um... Eu aprendi desde cedo a ler muitos livros, porque eu me disciplinava nisso e Deus colocou esse desejo no meu coração. E eu nem era crente, mas eu lia livros, eu sempre fui amante de muitos livros. Pode-se dizer que é uma aptidão, né? E hoje é porque você se disciplina. Porque imagina, seu pai é caminhoneiro, sua mãe é doméstica. Isso. A única forma de ascensão social no nosso país é por meio da educação. Ou eu estudava, ou ia ser bandido. Porque as pessoas a qual eu estava inserido, eu nasci e me criei numa comunidade de alto risco,
A maioria dos meus colegas do meu tempo, ou estão no presídio, ou estão no cemitério. Então, assim, eu tinha que buscar um caminho que glorificasse os meus pais. Meu pai trabalhava, meus amados irmãos, como caminhoneiro. Imagina, daqui para Mossoró, pegar sal, levar para São Paulo. Aí de São Paulo ia para Minas, pegava soja, enviava para o Paraná. Do Paraná pegava um carregamento de carne de charque para não sei para onde. Então, assim para lá vivia. e para cá, em um mês, ele só chegava a ficar 2 dias em casa. 3 a 4 dias para ir para São Paulo, para voltar, e tinha que rodar próximo de lá para pegar frete melhor. Todo esse percurso. Então, assim, meu pai sofreu muito. Hoje ele está enfermo de tanto arribite, que é um remédio, né? Para não dormir. Para não dormir. E eu não glorificar meu Deus, né? Meus pais não estudando. Irmãos, eu fui o primeiro dos 3 filhos que pai teve, eu fui o primeiro a passar no vestibular. Meu pai olhou para mim, meu Deus, começou a chorar e dizer: meu filho vai ser doutor. Coitado, eu fui professor. Mas, assim, glorifica a Deus, porque era difícil no nosso tempo uma pessoa de periferia passar na Universidade Federal. Isso é motivo de glorificarmos a Deus. Não existia esse negócio de Enem, não, viu? Não existia esse negócio de facilidade, não. As provas tinham que escrever, não era só ABC, redação, não. Tudo. E voltando sobre a capacitação dos alunos, como o senhor falou, é exatamente o objetivo desse trimestre, é nós estudarmos a Bíblia. Ele nos chama a atenção, nos faz voltar para a leitura da palavra de Deus e o estudo prático das Escrituras sagradas. Na perspectiva da leitura e disciplina cristã, no hábito da leitura, isso parte muito dos pais. Se os pais não gostam de ler, os filhos não gostarão. É verdade. Se os pais não compram livros, os filhos não gostarão de ler livros. Eu sou um dos incentivadores de comprar livro. Eu gosto muito de livro, principalmente livro físico. Eu amo pegar livro. O livro novinho é a coisa mais... O odor do livro novo é a coisa mais gostosa do mundo. É maravilhoso. Né? Então, assim... a disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. Verdade. Quer ter conhecimento? Estude. Eu estava dizendo aos meus alunos: conhecimento é poder. Porque se nós formos atentar para grandes intelectuais ou homens que fizeram coisas estrondosas no decorrer do século XX, nós vamos ver Hitler. Hitler não era um homem muito douto, ele tinha até a 5ª série, foi reprovado 3 vezes na Academia de Artes de Viena, mas nem por isso deixou de ser um homem que tinha um poder da oratória tão grande, e mesmo com o 5º ano, ele dominou toda a Europa durante 3 anos. Mas ele tinha pouca instrução, sim, mas ele tinha um dom, e ele se utilizou desse dom. Ele se disciplinou, investiu naquela área, embora ele não seja um exemplo para nós. Matou 6 milhões de judeus, promoveu a Segunda Guerra Mundial. Mas assim, tentemos tirar proveito de algumas lições numa perspectiva boa. Ele teve objetivo. Ele foi disciplinado. Então nós, enquanto cristãos, por que nós não vamos sermos disciplinados? Porque as trevas são mais prudentes que a luz. Então é nessa perspectiva. Nós não podemos ver que a leitura e a disciplina no ler, não como uma punição, mas como um bem, como algo que vai nos libertar do farisaísmo, do legalismo e também do liberalismo, nos trazendo tão somente uma perspectiva moderada do viver cristão. Com certeza. Eu faço uma pergunta para você que nos assiste nesse momento. Você tem lido a Bíblia diariamente? Fica para nossa reflexão essa pergunta. Às vezes nós usamos os nossos aparelhos, smartphones, nossos celulares para tanta coisa e perdemos tempo com tanta coisa e às vezes nem um aplicativo, não que eu queira dizer você para você deixar de usar a Bíblia física, não, jamais. Mas baixa num aplicativo da Bíblia no teu celular, pelo menos hoje tem áudio, Bíblia em áudio também, para você poder ler ou ouvir a Bíblia Sagrada, vai valer a pena, com certeza. A Bíblia nos diz que há um tempo determinado para todo propósito abaixo do céu. Então, há um tempo para tudo. Por que eu arrumo tempo para assistir Netflix, passar 1 ou 2 horas assistindo uma série, maratonando, e eu não tiro 30 minutos para meditar nas Sagradas Letras? Não só ler, meditar, examinar as Escrituras, de sorte que eu possa tirar ensinamentos
para a eternidade, para aplicar na minha vida e na vida. Aí, isso que o texto diz, olha que coisa linda. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Quando diz, tem cuidado de ti mesmo, ele tem falando, tem cuidado do teu corpo, tem cuidado da tua alma, tem cuidado do teu espírito, porque somos triuno. Tem cuidado do teu corpo, Timóteo, porque eu sei que tu tem problema no estômago. Tem cuidado da tua alma, porque eu sei que tu desanima depressa. Isso. Tem cuidado do teu espírito, lembra-te, não desprezas o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. E ainda diz que ninguém despreza a tua mocidade. Olha só, eu estava falando depois esses dias com o presbítero Francisco de Assis Andrade, no momento da escola bíblica, e nós falamos justamente, tá, sobre isso. Timóteo era um jovem, porque ele tinha entre 35 e 42 anos, e ancião na cultura judaica era visto acima dos 45, ou seja, ele não tinha idade para ser ancião, ele era jovem, mas mesmo ele sendo jovem, o seu mestre, que era Paulo, ele diz, que ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. É tão difícil encontrarmos pessoas que podemos dizer, esse é um modelo de crente. Verdade. Esse, irmão, é um exemplo na igreja. Em que perspectiva? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Isso. Então, nessa perspectiva, são as 3 esferas da vida: coração, entendimento, não é isso? Inclusive é o que nós podemos ver na revista de apoio desta lição. O comentarista Douglas Batista enfatiza sobre isso. E a leitura e o devocional, meus irmãos, nós temos que ter o nosso devocional com Deus. Não que eu queira dizer que você tem que deixar de fazer o culto com a sua família, de ir à igreja, não. Mas você tem que ter o seu devocional, só você e Deus. O momento de você louvar, o momento de você ler a palavra, o momento de você orar. Tem que ter esse devocional, não é assim, meu amigo presbítero Jailson Azevedo? Porque só nessa perspectiva, como é que eu vou trazer algo para a igreja se eu não estou preparado para o serviço cristão? Nós somos o que comemos. Se eu não medito na palavra, se eu não examino as escrituras, se eu não tenho uma vida regrada de oração, de disciplina, de jejum, o que é que eu vou trazer para a igreja? As vias espirituais vão estar obstruídas. Somos o que comemos. Se eu como só produtos industrializados, processados, gordurosos, vai ocorrer o quê? Eu vou ter o problema de obesidade mórbida, eu vou desenvolver problemas cardiovasculares, vai entupir tudo. E assim é numa perspectiva espiritual. Se quando eu começo a renunciar aos prazeres dessa vida, quando eu começo a renunciar a certas coisas e começo a ter uma vida regrada, disciplinada, no que diz respeito à leitura da palavra, a questão da oração e do jejum, as vias espirituais são desobstruídas e temos uma sensibilidade de ouvir a Deus. E quando ouvimos a Deus, Deus nos passa qual é a real necessidade da minha vida, da minha família, do meu ministério e também da igreja. Desse jeito, meu amigo presbítero Jailson Azevedo, estamos chegando ao fim. Tudo que nós já falamos, abordamos aqui sobre a leitura, né, nesse último tópico, e o aprendizado, tudo devocional. Por isso que tanto nós que fazemos parte do magistério cristão, como também os alunos, todos nós devemos fazer o estudo bíblico devocional. Também precisamos, meus irmãos, nós temos essa necessidade de nos esforçar para não faltar às aulas da escola bíblica dominical e verificar também como professor se o aluno ou a aluna está ausente, procurar saber o que está acontecendo. Isso é o nosso papel. E tomar medidas para o quê? Atrair a pessoa para a escola, porque você está faltando. Isso é o nosso papel fundamental. E outro sim também, presbítero Jailson Azevedo, é que devemos entender que o tempo de igreja ou quantidade de vezes que já lemos a Bíblia não nos isenta de permanecermos estudantes das Sagradas Escrituras. Jamais, de maneira alguma, podemos perder a humildade e a capacidade de sermos aprendizes do mestre dos mestres, Jesus de Nazaré. Secularmente existem mestres, doutores, pós-doutores.
Muitos estão inventando cursos dizendo que existe doutor em divindade. Eu nunca vi esse negócio. Nunca teremos a plenitude, a compreensão de uma forma plena de quem é Deus. Somente na eternidade. Então, que venhamos continuar examinando as Escrituras, lendo as Escrituras. Muitos falam, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, tiveram um ministério prósperos. Por quê? Porque ele tinha uma vida regrada, devocional, de comunhão com Deus. Eu tenho que ter um período sabático, um período de meditação na palavra. E esse período podemos tirar a qualquer momento do dia. Amém. Que nós possamos ter esse momento também, nós podemos tirar esse devocional e que nós possamos aprender, como foi durante todo este trimestre, a supremacia das Escrituras. Fica a minha dica para você, leia o Salmo 119 todo durante essa semana, por gentileza, e você vai ver a questão da palavra de Deus. Próximo trimestre estaremos aqui juntos, eu e você, mais uma vez para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor e aprendermos mais da palavra do Senhor, falando sobre que lição, meu amigo? O trimestre. Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, que é ministrada pelo nosso amado irmão, pastor Osiel Gomes. Coisa boa. Vai ser coisa boa. Espero você, conto com a tua audiência aqui na Web Rádio Pauta Gospel. Aqui quero externar minha gratidão aos amados irmãos que participaram conosco, para a glória de Deus. Continue nos ajudando, transmitindo essa programação para as demais pessoas. Deus abençoe. Deus abençoe. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Oremos, meus irmãos. Soberano e eterno Deus, Pai de divina bondade, te agradecemos, Senhor, por esse momento. Porque o Senhor se encontrou conosco, Senhor, nos abrindo o entendimento, trazendo totalmente a explanação desta lição. Deus, despede teu povo em paz, debaixo da onipotente mão do Senhor. Deus abençoe cada um dos amados que está nos assistindo para a honra e a glória do teu nome, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. No caminho ajuda a caminhar, oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar, é Deus sempre conosco. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Conosco de dia e de noite, disposto a andar, escola dominical, na vida é presente. Final de mais um programa EBD Online. Até nosso próximo programa. Você está na melhor conexão da sua rádio. Rádio Pauta Gospel, Rede PG Pregação, Rede PG Campina Grande, Rede PG Bonito de Santa Fé, Rádio AD News, Web Rádio Shalom, Rádio Deus é Fiel, Difusora FM, Rádio Mensageiros do Rei, Rádio Getsemane, Rádio Evangeliza e Capuí, Rádio Jesus está voltando, todas unidas em uma só sintonia, levando Jesus até você. Sal da terra e luz do mundo, expressões que marcaram a vida daqueles que foram ensinados pelo próprio Senhor Jesus e devem marcar nossa vida hoje. Esta é a missão e o chamado da igreja. É o que nos identifica como seguidores de Cristo. No segundo trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, aprenda detalhadamente sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, comentada pelo pastor e escritor Osiel Gomes. Os princípios da palavra de Deus são diretamente opostos à realidade deste mundo e não podemos nos conformar com o modelo mundano, mas seguir a verdade transformadora da palavra de Deus que Jesus ensinou. As batalhas de nosso tempo devem ser combatidas com armas espirituais.
dificuldades. Não devemos temer as circunstâncias, mas crer no poder daquele que criou todas as coisas. No Sermão do Monte, Cristo nos revela acerca do favor de Deus e nos mostra que somos uma nova criatura, filhos amados do Pai. Seja fortalecido pela palavra de Deus na escola dominical. Explore cada detalhe das lições bíblicas de adultos no segundo trimestre e conheça o novo currículo da CPAD. Com novos recursos, mas mantendo sua identidade de sólida unidade doutrinária. Plano de aula, auxílios teológicos e de educação cristã, comentários, revisão de conteúdos e muito mais. Amplie seu conhecimento e entenda a importância dos valores do Reino de Deus em sua vida. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas lojas. À venda também nas livrarias evangélicas em todo o Brasil. Ou acesse www.cpad.com.br. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical.